No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 18 e o versículo 19, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, são meus filhos, sempre vendo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos temores abatido e pelas setas ferido, eu caminho com carinho, lá no mundo te busquei, e te trouxe para minha
é uma exigência tremenda de que nós permaneçamos absolutamente embasado na palavra de Deus, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas prosseguir no centro. Imagina que a consequência é muito grande para aqueles que militam, para aqueles que pregam a palavra de Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Pense bem que nós precisamos de ter um cuidado muito grande, ser muito sincero com Deus naquilo que estamos então passando para as pessoas, porque as consequências tanto para quem está pregando, quanto também para aqueles que também estão ouvindo. Então nós teremos que realmente ter muito cuidado. Encontramos ainda nesta mesma linha, no capítulo 1, capítulo 1 do livro de Gálatas, e nós encontramos no versículo 8 a seguinte narração. Veja o que o apóstolo Paulo está mencionando. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo vou-lo digo. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo vou-lo digo. Pense bem, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Esta palavra anátema é muito pesada. A palavra anátema quer dizer maldito, seja amaldiçoado. Qualquer que acrescentar, será acrescentado as pragas. Agora em Gálatas, Paulo dizendo que é anátema. Pense bem, qualquer um que anunciar outro evangelho, ainda que fosse os anjos. Pense bem que coisa tremenda. Como isso deixa realmente cada filho de Deus, cada homem e mulher, num peso de responsabilidade muito grande. No capítulo 2 de Efésios, no capítulo 2, versículo 19, e o versículo 20, e mesmo também até o versículo 21, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Que coisa tremenda! No qual, no versículo 21 diz, no qual todo edifício bem ajustado, pense bem, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Todo edifício bem ajustado. Você pensa que esse edifício bem ajustado é casa de parede, é tijolo, é areia, é brita, é pedra? Não, esta casa, esse edifício bem ajustado é você, é eu, é a sua igreja, é os eleitos de Deus. Você tem que estar edificado absolutamente sobre esta rocha inabalável. Você é um edifício e você tem que estar edificado sobre esta rocha, no qual todo edifício bem ajustado, versículo 21 do capítulo 2, a partir do versículo 21, 19 em diante, mas eu estou lendo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce, pense bem, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Em João, no capítulo 5 e no versículo 39, está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós
precisamos de estar embasado nas Escrituras Sagradas, como está escrito também em João 7, no versículo 38 e versículo 39, que diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus estava ainda na terra pregando o evangelho do reino para as pessoas e instruindo as pessoas. E ele próprio dizendo assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Amados, nós precisamos de estar centralizado com a palavra de Deus e não com a placa de um sistema religioso, seja qual ele for. Você só pode estar bem sucedido se você estiver embasado na palavra de Deus, e para isto é necessário que você examine as Escrituras, como nós lemos aqui em João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E no capítulo 7, dizendo outra vez: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele, disse Jesus, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amados, é necessário que buscamos de Deus a revelação da palavra, para nós conseguirmos ver as Escrituras como ela é. É necessário, porque os próprios discípulos, amados, foi necessário que Jesus, então, abrisse o entendimento deles para eles compreender as Escrituras. Então, absolutamente, é necessário que o mesmo Espírito Santo possa abrir o meu, o seu, o nosso coração, para que possamos entender as Escrituras como ela é e nós perseverar nas Escrituras como ela está escrito. Portanto, veja aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, encontramos essa tremenda narração. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, pense bem, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Que coisa tremenda! Ele está interrogando diretamente os discípulos. Primeiro, o que diz os homens. Muitas interpretações já existiam acerca dele naquele tempo. Muito mais interpretações, então, acerca dele existe também hoje, neste tempo presente. E você precisa também de ter a mesma revelação para saber quem ele é para você, porque os apóstolos precisou disso. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele: vós, quem dizeis que eu sou? Vós que anda comigo, come comigo, viaja sempre comigo, ora junto comigo, o que é que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, meus amados, preste bem atenção nisso. Que coisa! Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem como as portas do inferno prevalecer contra uma igreja revelada, que sabe em quem eles têm crido,
que sabe quem é Jesus para eles. Muitos hoje dizem que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Muitas pessoas pensam que ele é um ser maior do que os anjos, menor do que Deus. E cada um tem um tipo de interpretação. Mas veja que Pedro viu a coisa da maneira correta. Tu és o Cristo. Falar que Jesus era o Cristo era falar que ele era o próprio Espírito Santo. Pense bem nisso. E chamar Jesus de o Cristo naquele tempo era um nome blasfemo para os religiosos, porque eles não criam, eles achavam que ele era um filho bastardo, um comelão e beberrão, e que ele expulsava demônio pelos maiorais do demônio que estava nele, e assim por diante. Mas, no entanto, Pedro e os demais apóstolos viram que ele era o próprio Cristo. Pense bem. E eu te darei a chave do reino dos céus, disse Jesus para ele. Eu te darei a chave do reino dos céus. Do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Coisa preciosa, meus amados, é obter a revelação da palavra, é saber quem é Jesus Cristo para você. A igreja que tem essa revelação, nunca ela vai se enredar com o sistema denominacional, seja ele qual for, porque todos eles sabem que Jesus Cristo é o próprio Deus na carne humana. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.